Espero que vocês estejam bem, cumprindo o isolamento adequadamente. Temos aqui a nossa primeira videoaula. Terminamos os exercícios do setor B, que antecedem a página 143, e nós vamos dar continuidade. Eu vou falar para vocês hoje a respeito de coeficiente angular e, na sequência, como montar uma equação de reta, ok? Então, vemos aqui, primeiro, o que é coeficiente angular? Ele é indicado matematicamente pela letrinha M. E ele vai representar a tangente do ângulo que a reta vai formar com o eixo x. Então percebam que eu já deixei aqui pronto o sistema cartesiano XY e vou colocar aqui para vocês a indicação desse nosso ângulo alfa, que projeta a indicação do quê? Da inclinação da reta. Sempre que vocês forem buscar essa inclinação, prestem atenção ao movimento que deve cumprir a mesma relação do ciclo trigonométrico, ou seja, o ângulo alfa formado aqui é aquele que vai sair do eixo x até chegar na reta. Esse ângulo alfa é chamado de inclinação da reta e, portanto, o coeficiente angular m será a tangente desse ângulo alfa. Então, vamos supor que esse ângulo seja de 30 graus. Então, se vocês tiverem uma reta e aqui vocês tiverem um ângulo de 30 graus entre o eixo x e a reta, o coeficiente angular será a tangente de 30 graus, que para muitos lembram, né? Vimos recentemente isso, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, logo ao lado, eu coloquei um exemplo onde eu peço para vocês, né? Estou indicando ali como fazer o cálculo, né, do coeficiente angular dessa reta E. Prestem atenção ao movimento descrito por esta reta. Enquanto essa é uma reta crescente, o exemplo dado aqui é uma reta decrescente. Talvez muitos alunos usem os 60 graus para substituir ali e encontrar o valor do coeficiente angular. Está errado. Por quê? Prestem atenção ao movimento. Para substituir o valor numérico de alfa aqui, eu tenho que saber o ângulo formado a partir do eixo x até chegar na reta. Então, se esse ângulo é de 60 graus, vamos lembrar que o vermelhinho mais o azul, eles devem ser suplementares, ou seja, dar 180 graus. Portanto, o ângulo alfa desse exercício será quanto? 120. Então, como calcular o coeficiente angular de uma reta que tem uma inclinação de 120 graus com o eixo x? O m será a tangente de 120 graus. Para aqueles que lembram, a tangente de 120, sabendo que 120 é o parceiro dos 60 graus, tem o mesmo valor numérico do 60. Entretanto, a tangente de 120, por se localizar no segundo quadrante, projeta um valor negativo. Eis aqui o coeficiente angular desta reta R. No primeiro momento, o aluno deve estar pensando, para que a gente precisa desse tal coeficiente angular? Na sequência, nós vamos aprender a calcular e montar uma equação de reta, e esse é um elemento essencial para tal montagem. Então, a primeira parte dessa aula, ela aborda como calcular esses coeficientes angulares. Tudo bem? Acontece que nem sempre ele vai te dar a reta pronta e determinar para você a medida da inclinação ou do ângulo formado entre o eixo x até encontrarem a reta indicada no exercício. E quando isso não acontecer? Bom, quando isso não acontecer, ele tem que passar para você uma reta e determinar dois pontos desta reta, como o exemplo dado aqui. Então, se você tiver uma reta qualquer, com dois pontos delimitados, e não souber o coeficiente angular desta reta, há uma outra maneira de chegar a esse valor de m. O coeficiente angular é fazendo o quê? A divisão por quem? Y de A menos Y de B. Então, ó, Y de A menos o Y de B, dividido por X de A menos X de B. Professora, tá invertido aqui na nossa apostila, porque muitos alunos me questionaram ano passado. Olha, professora, tá Y de B menos Y de A, X de B menos X de A. Se vocês fizerem esta inversão, em nada vai alterar o exercício. Então, o coeficiente angular gerará o mesmo resultado se vocês fizerem Y de B menos Y de A,
dividido por x de b menos x de a. O que não pode ocorrer em hipótese alguma é a troca de posições entre ordenadas e abscissas, tá? Tem aluno que faz aqui em cima x de b menos x de a dividido por y de b menos y de a. Aí não tem jeito, ficou errado mesmo, ok? Então, um exemplo numérico ao lado. Se nós temos aqui uma reta com os pontos A e B determinados e ele pedir a vocês o valor do coeficiente angular, o chamado m. Como vocês vão fazer isso? Então, eu vou repetir a fórmula aqui ao lado. Y de A menos Y de B sobre x de A menos x de B. Qual será o valor do coeficiente angular? Bora lá, me ajudando aqui, pessoal. Quem representa o y do ponto A? Menos 3, menos o y do ponto B, que é 4. Lá embaixo, x do ponto A é o 5, menos o x do ponto B, que é 1. Ok? Então, ó, y de A menos y de B. X de A menos x de B. Cadê o resultado desta operação? Quem deve 3 e deve 4 está devendo 7. 5 menos 1, 4. Portanto, o coeficiente angular desta reta vai valer menos 7 quartos. É isso. Então, por enquanto, eu vou pedir a vocês que tentem executar os exercícios pertinentes a essa questão de coeficiente angular. Na sequência, pessoal, eu já vou passar no quadro a condição de alinhamento de 3 pontos. Como descobrir se 3 pontos estão alinhados? Só mais um instantinho, ok? Bora lá, pessoal, vamos dar continuidade então à nossa aula 5 e 6, falando agora sobre condição de alinhamento de 3 pontos. Como é possível descobrir se 3 pontos pertencem à mesma reta? Muitas vezes o aluno vai falar assim, mas é simples, é só montar o sistema cartesiano e tentar inserir esses pontos montando uma reta. Sim, mas lembre-se, no vestibular você não tem régua, esquadro, compasso, que lhe permita fazer com precisão a colocação de pontos no sistema cartesiano e com isso viabilizar a possibilidade desses pontos estarem alinhados sobre a mesma reta. Então, baseado na relação de coeficiente angular, é possível chegar a essa relação. Professor, o que quer dizer esta sigla M de AB? O coeficiente angular entre os pontos A e B, o coeficiente angular entre os pontos B e C. Se vocês conseguirem provar, portanto, que o coeficiente angular produzido pelos pontos A e B seja igual ao coeficiente angular produzido entre os pontos BC, você terá esses 3 pontos acondicionados na mesma reta e, portanto, eles serão alinhados. Então, como eu vou fazer isso aqui quando eu tenho pontos diferentes como esse? Super tranquilo. Como você faz para calcular o coeficiente angular entre os pontos A e B? Y de A menos Y de B sobre X de A menos X de B. Quando os pontos mudam de nome, observem por que eu prefiro esta regrinha. Porque é sempre começar pelo ponto inicial. Então, eu comecei, y do primeiro menos o y do segundo. Embaixo, x do primeiro menos o x do segundo. Então, se você for dar continuidade do lado de cá, só um minutinho, a gente acaba ficando meio sem noção de alinhamento nesta lousa, né, pessoal? Então, como é que vai ficar do lado de cá? Y de B menos y de C, o primeiro menos o segundo, lá embaixo. X de B menos x de C. Se esta igualdade numérica for verificada, de ambos os lados, obviamente, desta equação, nós sabemos, ou saberemos, se 3 pontos pertencem ou não à mesma reta, se eles estão alinhados. Então, eu peguei aqui uma reta qualquer, vou dar um nome para ela, de reta R. Lembrem-se, toda reta deve ter por nome uma letra minúscula, não é obrigatório que seja R, tá? E eu produzi nela 3 pontos e quero de fato verificar se esses 3 pontos estão alinhados. Então, note, A, x de A, y de A. B, x de B, y de B. E o ponto C com coordenadas 8 e 0, x de C, y de C. Então, como eu vou montar esse exercício? Para verificar de fato se esses pontos estão ou não sobre a mesma reta, não vou eu. M de AB, o coeficiente angular entre os pontos A e B, deverá ser o mesmo coeficiente angular entre BC. Se vocês conseguirem estabelecer a igualdade,
as retas, perdão, os pontos estão alinhados. Então, bora na substituição. Y de A menos Y de B sobre x de A menos x de B. Para garantir a condição de alinhamento, deverá resultar no mesmo número produzido por y de B menos y de C sobre x de B menos x de C. Vamos aos cálculos. Quem representa o y do ponto A? 3 menos o y do ponto B. Cuidado! Se a fórmula é menos e o y de B é negativo, menos com menos ficou mais. Lá embaixo, x do ponto A, 2, menos o x do ponto B, que é 5. Esse lado está prontinho, eu vou fazer o cálculo até o final. Depois eu verifico com relação ao outro lado. 3 mais 1, 4. 2 menos 5 dá menos 3. Eu vou deixar o menos na frente. O resultado do coeficiente angular entre os pontos A e B é menos 4/3. Se nós chegarmos a esse mesmo resultado do lado de lá, teremos esses 3 pontos alinhados. Então, vem comigo. Y do ponto B agora, menos 1, menos o y do ponto C, que é 0, dividido por x do ponto B. Quem é x do ponto B? 5, menos o x do ponto C, que é 8. Que resultado numérico chegamos aqui? Menos 1 com menos 0, menos 1. 5 menos 8 dá menos 3. Acontece que menos com menos vai produzir resultado positivo. Então, eu já vou apagar aqui o negativo dos dois e vou manter o resultado positivo. Bom, moçada, está evidente, né? O coeficiente angular produzido entre os pontos B e C deu um terço completamente diferente nesse caso, tá? Em relação ao coeficiente angular obtido pelos pontos A e B. Portanto, estes 3 pontos não estão alinhados. O que quer dizer isso? Eles não pertencem à mesma reta, tá? Eu não consigo estabelecer essa relação que eu perguntei a vocês. Isto não é verdadeiro. Esses 3 pontos não estão alinhados porque o coeficiente angular entre os 2 primeiros pontos ficou completamente diferente do coeficiente angular gerado pelos 2 últimos pontos. Esse processo é o processo que a apostila aborda para que vocês possam ter a condição de alinhamento. Eu vou passar um outro procedimento aqui, que é válido em vestibular, ok? É um procedimento que eu considero um pouco mais simples do que esse, para provarmos se 3 pontos estão ou não alinhados, tá certo? Então, eu vou apagar aqui só um segundinho. Eu vou mostrar a vocês uma maneira de chegar a esse resultado através de um cálculo um pouco mais simples do que esse. É normalmente o procedimento que eu utilizo com os terceiros anos e também o pessoal do PV, do pré-vestibular, tá? Então, como descobrir se 3 pontos estão alinhados? Eu vou criar aqui 3 pontos quaisquer na minha cabeça. Menos 2 e 5, ponto B, 4 e menos 3, o ponto C, menos 6 e 7. Então, se eu quiser saber se eles estão alinhados, sem utilizar o procedimento imposto pelo coeficiente angular, há uma outra maneira de se fazer isso, que é através daquilo que nós chamamos de matriz coluna. O que é uma matriz? Vamos lá, vou estender aqui uma tabela, onde eu vou inserir nesta tabela, na ordem, elementos de x e elementos de y. Então, professora, por que ponto eu começo? O que você quiser, isso não vai interferir no resultado. Por uma questão de colocação aqui, eu vou fazer exatamente na mesma ordem, tá? Então, menos 2 e 5, lembrando que esta coluna é destinada a valores de x e a segunda coluna é destinada a valores de y. Por favor, não troquem esses elementos de posição. Então, eu coloquei o 2 e o 5, na sequência eu vou colocar o 4 e o menos 3, depois eu vou colocar o menos 6 e o 7, e algo de extrema importância. O ponto que você escolheu para dar início a essa tabela deve ser o mesmo ponto que você vai utilizar lá embaixo para fechamento, ok? Então, agora surge a novidade. O que eu vou fazer aqui? Eu vou traçar diagonais
que contenham dois elementos e vou multiplicar esses valores. Todos os valores que eu fizer nesse sentido, eu vou multiplicar e conservar o sinal do produto. Então, ó, eu vou multiplicar esses dois, depois esses dois, depois esses dois. Todos os valores multiplicados aqui terão conservação do sinal do produto obtido. Portanto, menos 2 multiplicado por menos 3 dá 6. Menos com menos, mais. 4 vezes 7, 28. Menos 6 vezes 5, menos 30. Então, tudo que eu multipliquei nesse sentido, usando dois elementos em diagonal, eu fiz o produto e conservei o sinal. O que eu vou fazer agora? Em sentido contrário, eu também vou fazer... Me perdoe. Eu também farei o produto de 2 a 2 desses elementos na diagonal. Entretanto, tudo que eu fizer em sentido contrário, quando eu obtiver o produto, eu devo mudar o sinal desse produto obtido. 5 vezes 4 dá 20. Eu coloco aqui menos 20. Sinal trocado. Tudo bem? Menos 3 vezes menos 6 dá 18 positivo. Eu trago para cá menos 18. Eu inverto o sinal do produto obtido. E 7 vezes menos 2 dá menos 14, que vem para cá mais 14. Então, eu acredito que não tenha tido nenhuma dificuldade em fazer esses produtos. Tá, e aí a curiosidade de vocês. E como eu descubro se esses pontos estão alinhados ou não? Isso aqui é chamado de determinante. Se esse determinante for igual a zero, isso significa o quê, pessoal? Que os pontos estão alinhados. Portanto, se ao somar isso o resultado não der zero, é porque os pontos não pertencem à mesma linha, ou seja, não estão alinhados. Vamos usar os valores sendo somados aqui? Vou fazer uma soma. Primeiro dos valores negativos e positivos e depois juntar tudo isso aí. Pode ser? Então aqui temos menos 30 com menos 20, menos 50, menos 50 com menos 18, menos 68. Deixa eu conferir. Menos 30, menos 50, menos 68. Agora os valores positivos, pessoal. 14 com 6 dá 20. Com 28 temos mais 48. Conferindo, 14 positivo com 6 dá 20 e 20 com 28, 48. Portanto, quem deve 68 e tem 48 para pagar, fica devendo 20. Opa, menos 20. Se esse determinante ali não deu zero, se ele não deu zero, significa o quê, pessoal? Os pontos A, B e C em questão não estão alinhados. Tá certo? Não estão alinhados. Então, eu passei o procedimento que a apostila traz, que é utilizando a fórmula, e passei esse procedimento que é um habitual utilizado pela galera de terceiro ano e pela galera de cursinho, que agiliza um pouco o processo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, e agora vai o meu pedido, tá? Eu quero, vou tentar, né? Que vocês executem os exercícios pertinentes a esta aula 5 e 6. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou dar uns dias para que vocês tenham essa possibilidade de execução, já que eu sei que no momento vocês têm uma série de exercícios em procedimento. Eu vou dar uns dias para que vocês tentem executar. Vou passar o gabarito e, caso vocês tenham dúvida em algum exercício, quanto à execução, ou mesmo se você executou, mas a sua resposta não está batendo com o gabarito oficial, você pode me chamar pelo grupo, tá? Vou dar aí uns 3 dias para que vocês façam isso. E aí vocês possam tirar as dúvidas também comigo, combinado? Na sequência eu vou fazer as aulas 7 e 8, que dá utilização a isso que nós aprendemos hoje, gente. Ou seja, para que serve esse tal coeficiente angular na configuração daquilo que chamamos de equação da reta. Obrigado por enquanto, eu espero que vocês entendam que o processo está meio rudimentar, há falhas, tá? Mas que eu possa ajudar vocês ainda assim nesse momento. Permaneçam em casa, ok? Beijão pra vocês, gente. Tchau, tchau. Vamos lá, galera.
segundo ano, dando continuidade ao nosso trabalho, as aulas 7 e 8, cuja página de início é a 145, vai falar sobre o que é uma equação da reta e como obtê-la. Então, a equação da reta é a estrutura, é a fórmula que a define, é a função que deu origem a ela, certo? Então, o modelo de equação da reta, na forma geral, é ax mais by mais c igual a zero. Acontece que tanto a quanto b ou c são constantes numéricas pertencentes aos reais. E elas podem variar sim, inclusive admitindo valor igual a zero. Eu vou construir algumas retas distintas com essas variações de a, b e c iguais a zero, mas no primeiro momento o que a gente vai fazer aqui é uma abordagem de como chegar a esse tipo de equação. Então, primeiro, eu tenho que saber os procedimentos até chegar aqui. Para obter a equação de uma reta, precisamos do seu coeficiente angular, aquele tal eminho que nós vimos nos procedimentos no vídeo anterior, e um ponto que pertença à reta. Não há necessidade mais do que isso para que a gente possa encontrar a equação de uma reta. É como se fosse o documento de identidade dela, tá? Então aqui temos a fórmula conhecida como mais famosa da geometria analítica, é a famosa Ioiô-Michochô. Essa equação aqui, ela permite, a partir do valor de m, coeficiente angular da reta, e um ponto que pertence à reta, nós montarmos essa equação, distribuindo esses valores e chegando a esse resultado aqui. Então percebam, o x0 e o y0 aqui são exatamente quem? As coordenadas do ponto que pertence à reta, tá? Enquanto o eminho é o coeficiente angular. Então são esses três elementos numéricos que nós vamos mudar aí. E alguns alunos, tá, mas e o x e o y? São os elementos que darão a estrutura na formação da equação da reta. Então eu coloquei um exemplo bem simples ao lado, com o gráfico, tá? Para que a gente possa montar a equação dessa reta. Então vem cá, galera, vou chamar essa reta novamente de R e no exercício eu quero saber exatamente a equação da reta R. Como chegar no modelo que represente esta reta que está aqui. Então o que é que nós precisamos para montar uma equação da reta? Do coeficiente angular mais um ponto que pertence à reta. O ponto já está estampado aqui. Nós temos um ponto P, eu chamei de P, mas o nome do ponto indifere. Vocês podem escolher ponto A, ponto B, o ponto que estiver na reta tem que pertencer a ela, tá? Então, o ponto P, falta, entretanto, a gente calcular o M, que é o coeficiente angular. Então, como se calcula o coeficiente angular? Ele é calculado pela tangente do ângulo que a reta forma com o eixo X. Nesse caso, saindo de x e chegando até a reta, nós temos um ângulo de 30 graus, que é o valor que eu vou substituir aqui. Então, o eminho será a tangente de 30 graus. E a tangente de 30 graus vale raiz de 3 sobre 3. Pronto! Temos os dois valores, o coeficiente angular e o valor do ponto, para substituir na equação Ioiô-Michochô. Gente, se o espaço for insuficiente, fiquem tranquilos, eu começo aqui, apago o ladinho de lá, para que vocês possam, né, acompanhar. Mas vou tentar minimizar para concluir, né, esse exemplo nesse pedacinho. Então, ó, a equação é essa, e vamos lá. O m, que é a tangente de 30, eu vou substituir nessa posição. O tal x0 da fórmula é o x do ponto que pertence à reta, enquanto o y0 é o y do ponto que pertence à reta. Então, bora substituir naquela fórmula. Y menos y0. Quem é o y0? Insisto, o y do ponto que faz parte da reta. Nesse caso, o 5. Igual. Coeficiente angular. Raiz de 3 sobre 3. Vezes. Abrir parênteses, vou copiar. X menos x0. Quem é o x0? É o x do ponto que pertence à reta, nesse caso o 2. Tá na cara que vocês terão que fazer aqui uma propriedade distributiva. Aí o aluno olha e fala, nossa, e eu vou ter que ainda fazer mínimo, tirar em função desse 3? Não. Tem um jeitinho de você fazer isso sem precisar calcular mínimo múltiplo comum. Como assim? Esse 3 está dividindo. Basta que você passe para o outro lado com a operação inversa,
fazendo a multiplicação, mas você terá que distribuir esse valor. Portanto, 3 vezes y, 3y, 3 vezes menos 5, menos 15. Do lado oposto, vamos fazer a distributiva agora da raiz de 3 em relação ao parênteses. Raiz de 3 vezes x, raiz de 3x, raiz de 3 vezes menos 2, raiz de 3. Aí o aluno olha e fala, tá, Cris, e agora como é que eu faço para deixar nesse modelo que você passou, que é considerado a equação geral da reta? Geral porque o zero fica de um dos lados. O normal, o padrão, pessoal, é que sigamos esta ordem, ó, x na frente, depois quem carrega y e depois o termo independente. E habitualmente, o valor que representa o coeficiente de x é um valor positivo. Então, o que eu percebo aqui? Que a raiz de 3 está positiva desse lado. Então, eu não vou mexer com a galera que está aqui. Eu vou arrastar exatamente esses elementos para o lado de cá. Então, a nossa equação da reta vai ficar assim, ó, passando aqui para cima. O raiz de 3x, tá? O menos 2 raiz de 3 permaneceram nessa posição. Trouxemos para cá o menos 3y e o mais 15. Ai, meu Deus, que apertado que tá aqui. Não gostei disso não, galera. Só um segundinho. Vou tentar minimizar esse tamanho. Peraí. Vamos lá. Olha, eu vou trazer ao lado. Desse lado não vai ficar ninguém, certo? Zero. Então, aqui eu vou ter a raiz de 3x e o menos 2 raiz de 3. Vou trazer o menos 3y e o mais 15 para o lado de cá. Ainda não está organizado. Por que não está organizado? Primeiro x, quem carrega x, depois y e o termo independente. Esse zero, eu vou mudar ele para lá, para ficar naquela configuração. Zero mudando de posição, não muda de sinal. Então, permanecemos com a raiz de 3x à frente, depois menos o 3y, e aí os termos independentes. Por que os termos, pessoal? Porque eu não posso somar esse valor com esse, né? Então, eu vou deixar o menos 2 raiz de 3 e o mais 15, todo mundo lá no final. Este cara é o representante de C do termo independente, porque ele não carrega nem x nem y. O menos 3 é o representante do B, que é quem está multiplicando o y. E a raiz de 3 é o valor de A, que está multiplicando o x. Então, percebam a configuração geral. Aqui é um caso atípico, onde nós não conseguimos unir, né, formando o termo independente C com um único valor numérico. Por quê? Porque temos uma raiz e não podemos somá-la. Quando isso acontecer, é exatamente assim que você deve deixar a sua equação da reta. Então, vamos repetir o procedimento. Para obter uma equação geral da reta, é necessário que tenhamos um ponto da reta e o coeficiente angular. Muitas vezes, ele não vai te dar o coeficiente angular, ele vai te dar os 2 pontos da reta. Você vai calcular o coeficiente angular e escolher um dentre esses 2 pontos para montar a equação da reta. Sem nenhum problema em escolher um ou outro, a equação da reta não mudará. Então, equação mais comentada da geometria analítica. Ioiô, michoxô. Para que ela serve? Para montar a equação da reta. O que eu devo substituir? O x0 e o y0. Quem são esses elementos? As coordenadas do ponto que pertence à reta, da qual você quer calcular a equação. E o eminho é o coeficiente angular da tal reta. Tudo bem até aqui? Espero que tenham entendido. No próximo quadro, eu vou fazer um exemplo diferenciado sobre retas que tem ou A, ou B, ou mesmo C, com valores nulos.